Bem, nesse vídeo eu quero tratar com vocês rapidamente sobre um tema que nos últimos meses tem sido muito repetido, e eu sempre tento alertar que quando um clichê, um tema, ele é muito repetido na grande mídia por parte daqueles especialistas que são sempre convidados pelos mesmos veículos, né, de comunicação, e vão sempre batendo nos clichês, tentando criar uma sensação de que aquilo, de fato, é um consenso total. Hoje mesmo eu vendo um especialista na área de psicanálise e tal, dizendo não confie em manifestações individuais, mesmo do meio científico, prefira sempre o consenso, aquelas organizações, aí começa a citar aquelas organizações, né, multilaterais, né, o consenso é claro, né? Pergunta para muitas pessoas profissionais de classe, né, que eu não vou ficar citando aqui, mas vocês imaginam, seja da área do direito, na engenharia, na área médica, se eles acham que essas entidades de consenso os representam de fato, né? Porque ali, como o Antônio Gramsci já pregava, é o local de você dominar a superestrutura. Você dominando aquela superestrutura, você passa a ser normativamente aquilo que é o correto. Aquilo que é o correto é que a organização tal, o instituto tal, né, a comunidade dos profissionais tal, fala em nome de todos aqueles. Eles lacram, literalmente eles lacram a individualidade. Por isso que esse tipo de mentalidade progressista, ele gosta muito dos sovietes. Os sovietes eram, de fato, conselhos em várias atividades que eles tomavam as decisões em relação aos trabalhadores. Então, eles faziam a ponte em relação àquela nomenclatura soviética e realmente a classe trabalhadora, inibindo as manifestações individuais, né? É bom a gente lembrar, para esse tal especialista que eu ouvi hoje, que grandes gênios da humanidade trabalharam sozinhos. O Einstein trabalhou sozinho, lá anos no Instituto lá de Patentes na Suíça, o Freud, mesmo o Marx trabalhou sozinho, né? O Isaac Newton é outro exemplo de pessoa que trabalhou sozinho, sem falar no Leonardo da Vinci, tantos outros nomes. Então, essa tentativa de dizer que não, porque o que está correto é o consenso, é uma falácia, é uma grande falácia histórica que não fica de pé. E eu trouxe aqui para falar do novo normal o Max Weber e o Émile Durkheim, né? Bom, é bom a gente voltar a reler esses pais fundadores da sociologia para desmontar esse conceito do novo normal. Eu já vivi ali por volta dos anos 90, como se aproximava o fim do século XX, também toda uma tentativa de criar uma ruptura, onde se chamava a nova economia, o novo milênio, que até aí tudo bem, de fato era o novo milênio, mas junto com o novo milênio se pregava a nova era. Aí você tinha termos como realidade virtual. Muita gente investiu muito tempo falando da realidade virtual, que é um antagonismo bastante interessante, né? Essa mentalidade progressista que prega sempre o novo e essas rupturas é sempre uma tentativa deles ganharem tempo na mentalidade deles romperem com o passado, com o conservadorismo. E quando eu estou dizendo conservadorismo, não é você utilizar um equipamento de 30 anos atrás e dizer, não, desse equipamento eu não abro mão e tal, apesar de ele gastar mais energia, ser mais poluidor. Isso não é ser conservadorismo, isso aí é uma coisa de obsolescência. Você está sendo obsoleto. Você, por alguma razão psicológica, sentimental, não quer se desvencilhar de um equipamento que já não cumpre mais a sua função, ele ficou obsoleto, né? Isso não tem nada a ver com conservadorismo. Conservadorismo é um termo que é utilizado para você conservar as boas práticas que historicamente vieram da sabedoria, não necessariamente da ciência. Isso também é outra falácia mais recente. Colocar na ciência como se a ciência fosse resolver todos os problemas do mundo. Não. Se nós fôssemos ver ao longo de décadas
Sem falar das fraudes, da disputa acadêmica, da disputa de mercado, dos grandes erros de julgamento. Então a manteiga, uma época era demonizada, agora a manteiga é boa, o ovo era demonizado, agora é boa. Uma época o cigarro não fazia mal, depois o cigarro faz mal. Então assim, tudo isso vinha da ciência, a ciência. Então a ciência é feita exatamente de mudanças de paradigmas, e não sou eu que estou dizendo isso, o Kuhn estuda isso, sobre a metodologia da ciência. Outros pesquisadores estudaram a metodologia da ciência. Então isso não é verdade, que simplesmente porque é científico já está lacrado, você não consegue discutir. Imagina você dizer isso para o Nicolau Copérnico, que ele seria considerado hoje negacionista, que é o que eu também ouvi desse especialista. Não, o que explica as pessoas se recusarem a muitos comportamentos e aceitar muitas coisas é o negacionismo. Esses termos vagos, genéricos, como neoliberal, onde você está querendo chegar? O que você quer dizer com isso? Me defina o negacionista. O negacionista é simplesmente porque ele está contra-argumentando com você, ele está contra-argumentando, apresentando outros argumentos, que você de repente pode nem ter a explicação para eles naquele momento. Tudo bem, a ciência sempre convive com lados, com pesquisas que trazem coisas que questionam certos modelos e não por isso são chamados negacionistas. Simplesmente ele está contestando e diz assim: eu não concordo com essa análise que você fez, eu acho que ela tem furos que não explicam a realidade nisso. Talvez dezenas de anos depois alguém consiga encaixar as duas teorias e ter uma explicação mais plausível e mais aceita até que ela seja novamente questionada. É assim que funciona. Então, como eu estava dizendo, imagina o Nicolau Copérnico, ele questionando séculos e séculos do modelo ptolomaico, que funcionava. O Ptolomeu não era um idiota, era um grande astrônomo. E o modelo dele funcionou muito bem até que as complexidades, pelas descobertas de outros astros e cálculos mais precisos dos movimentos dos astros, começaram a colocar em xeque que aquele modelo, tudo é um modelo, o mesmo modelo atual de funcionamento do sistema solar, do movimento dos planetas em relação ao Sol, isso tudo é transitório. Existem vários porquês assim, mas por que isso? Por que não acontece? Por exemplo, por que a Lua? Por que a Lua está sempre com a mesma face, milimetricamente ancorada na Terra há bilhões de anos, dessa maneira? Aí mais recentemente, não, talvez ela se afaste da Terra alguns centímetros por ano. Então assim, é uma tentativa de dizer assim, dado que você não consegue justificar, por que esse imobilismo? Por que simplesmente está ali exatamente daquela forma? Então você coloca, não, é porque acho que ela está se afastando um pouquinho, sim, entende? Porque, na verdade você não conhece. Na realidade, você montou um modelo que funciona daquilo, não, 28 dias, depois você ainda tem um movimento que se afasta um pouco, alterna com, se não me falha a memória, 18 para 19 anos, o ângulo de rotação em relação à Terra, quer dizer, tudo muito bem assim, travado, muito travado, com uma Lua que proporcionalmente ao tamanho do planeta, realmente bastante assim, você não tem outra dessa proporção no sistema solar, mas ainda assim tem aqueles que dizem, não, isso funciona desse jeito e tal, sem ouvir que outras pessoas questionam que não pode existir outras explicações, né? Vamos voltar à questão do novo normal. Em nenhum momento da história humana, qualquer catástrofe, qualquer guerra, levou as pessoas para um comportamento social, um fato social, como define o Emile Durkheim, ou nesse livro Economia e Sociedade do Max Weber, com relação aos comportamentos. O comportamento está relacionado muito mais a mudanças muito sutis de épocas e épocas, estou falando de gerações e gerações, que tem a ver com cada um dentro da sua esfera aqui de estudo, como o Emile Durkheim coloca, da divisão do trabalho social. Quem começou a mudar radicalmente o comportamento social das pessoas foi a divisão do trabalho. Há muitos séculos, qualquer pessoa, para sobreviver, ele plantava, ele ao mesmo tempo ferrava os cavalos, provavelmente que ele tinha, os animais, ele cuidava também
das edificações, das construções, fazer um moinho, fazer uma ampliação no celeiro dele, fazia também as ferramentas, ele podia realmente ir consultar alguém que tinha melhor habilidade para fazer uma outra atividade, ele trocava isso. Mas a divisão do trabalho, como a gente conhece, é uma coisa de cerca de 250 anos na sociedade. Isso realmente mudou o comportamento humano. Por isso que o trabalho na sociedade hoje, do século XX, também do século XXI, o trabalho passou a ser encarado pelas pessoas como um sentido assim, de utilidade que essa pessoa tem para aquela sociedade. Então, por isso que muitas vezes o desempregado ele se sente um inútil, porque a sociedade criou todo esse arcabouço que você só é útil se você estiver trabalhando, senão você é um peso morto. E você não consegue mais sobreviver com as atividades que você tinha 200 anos atrás. Você não tem mais uma terra para cuidar, não tem os animais que eram seus para tirar um sustento, você não tem nem como trocar coisas que você está ali obtendo do uso da terra, ou mesmo numa olaria, fazendo ali telhas, tijolos e passando aquilo para alguém, porque você tinha um barro muito bom ali naquela sua propriedade. Aliás, a propriedade nem era sua, né? Não existia esse conceito da propriedade. Mesmo no Brasil, até 1850, pouca gente sabe, se vocês forem ver a lei da terra no Brasil, a partir de 1850, sim, as pessoas se disseram, não, agora eu tenho uma escritura, eu tenho essa terra é minha, porque antes tudo era do Império, tanto antes de 1822, mas mesmo já no Império, no primeiro Império Brasileiro, no segundo, até 1850, a terra, você tinha ali um usufruto da terra, ela não era sua, a terra do Império. Então, essa noção, a partir do momento que a lei de terras ela é implantada, que já era toda uma preparação para um Brasil pós-escravocrata. Então, por isso que rapidamente aquelas elites agrárias começaram rapidamente a ser possuidoras de grandes extensões de terras, que são esses latifúndios que a gente conheceu até meados do século XX, né? As famílias poderosas, elas rapidamente se apoderaram, falaram, não, então essa terra agora é minha, eu vou registrar em meu nome e ter um poder econômico muito forte. E já começaram todo aquele processo de ir divulgar na Europa e na Ásia para trazer os trabalhadores assalariados, que seria a nova forma de escravidão, né? Que a gente pode tratar disso no futuro. E por outro lado, o Weber, ele tinha também sérias críticas com relação aos que ele chama de sistemas de dominação. Existem na sociedade sempre regras que são colocadas, então a dominação burocrática, a dominação tradicional, então existe todo um regramento que foi criado na sociedade e as pessoas se comportam dentro daqueles limites daquela dominação. Então não existe válvula como essa do problema sanitário e de pandemia que nós temos hoje, que simplesmente leve a sociedade para um novo normal. Essas manifestações, e muitas vezes eu vejo toda aquela elite, né, que pode ficar em casa, ele tem renda, ele pode fazer um trabalho remoto, revoltado com o comportamento das pessoas, agora principalmente no final de 2020, as pessoas são os que elas são, elas movem pelas relações, pelas interações sociais das pessoas que são parecidas com elas, e elas vivem numa outra realidade. Então as questões de doença, de acesso, elas não têm plano de saúde, em grande parte, elas compartilham o espaço, então você não vai conseguir, com esses mantras, ciência, 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 convencer as pessoas para que tenham um certo comportamento que essa elite intelectual, cultural espera, né? Esses, por exemplo, milhões e milhões que sempre foram destinados a filmes, documentários e questões do Ministério da Cultura e Educação, mas são coisas, sempre falam para uma bolha, sabe? É uma bolha, uma pequena bolha. As pessoas, na verdade, podem até assistir aquilo e falar assim, mas a minha vida não é assim. A minha vida é pautada pela essa questão do trabalho, as pessoas sabem que tem que cumprir uma jornada. Outro dia eu vi uma pessoa numa dessas ruas, ouvindo uma entrevista, nessas ruas de comércio popular na cidade de São Paulo,
e é jornalista, né, que é de um outro estrato social, vive uma outra realidade, já foi fazer faculdade de jornalismo numa situação de uma estratificação social diferenciada, né? Perguntando, você não está com medo? Era um carregador de material pelas lojas, você não está com medo? Olha o número de pessoas aqui, essa aglomeração. A pessoa fala assim, eu tenho medo, mas eu tenho que trabalhar, porque eu tenho família, eu tenho filhos, né? Então a realidade dele é outra. O medo existe para cada um desses trabalhadores que sai de casa, muitas vezes escuro, né? No meio daquela situação muitas vezes de bandidagem onde ele reside, e ele sabe que ele tem que ir até o ponto de ônibus para pegar o primeiro ônibus com um grupo de pessoas que está ali junto com ele, também com muito medo. Todos os dias, e aí vem alguém para dizer não, o novo normal, faça pãozinho em casa, fique aí fazendo pão, é muito bacana a sociedade, né? Não, e aí eu vejo sempre aqueles comentários, né? Pelas rádios, você entrevistando as mesmas pessoas, vai entrevistar realmente a pessoa que está lá, por que chamar só uma classe, que é a classe na área de saúde, na linha de frente, porque só eles estão na linha de frente? Qualquer trabalhador que alimentou todas as prateleiras dos supermercados ao longo de 2020 todo, eles não estavam na linha de frente? Eles estavam lá, né, todos os dias fazendo a reposição, os motoristas que iam levar os vários CEASAs por aí, eles não estavam na linha de frente. Por quê? Porque esse mito de você pegar é uma coisa elitista, né? Você escolher uma categoria para inflar o ego daquela categoria, não, você realmente está na linha de frente, você é melhor do que os outros, que é realmente também uma característica dessa sociedade chamada estamental brasileira, que você vale pela posição social onde você está, e não de fato pelo trabalho que você está desempenhando, né? Então, o que eu quero deixar de mensagem para vocês não acreditem nessa balela de novo normal, tão logo as questões de saúde elas sejam debeladas, o ritmo da sociedade vai voltar a ser exatamente aquilo que ele era antes da chegada da pandemia. É claro que técnicas médicas vão ser melhoradas, se aprendeu muito, questões de logística, as questões de uso remoto da tecnologia, né, das reuniões. Então, isso sempre aconteceu, seja em guerras, seja em catástrofes muito grandes, do ponto de vista tecnológico e de forma de cuidar daquilo, isso de fato é um ganho, é incorporado para a sociedade. Agora, isso não muda o comportamento, isso realmente não muda o comportamento social.